Oi pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um comparativo entre a estrutura da tragédia a partir de Aristóteles, a estrutura dos contos de fadas russos a partir de Vladimir Prop, a estrutura da jornada do herói de acordo com Joseph Campbell, redesenhada por Christopher Vogler, e o paradigma da estrutura dramática de Sid Field. Nós vamos descobrir nesse vídeo os pontos de convergência entre essas diversas maneiras de estruturar obras ficcionais. A estrutura da tragédia, obra Arte Poética, de Aristóteles, 335 a.C. Aristóteles foi um filósofo que viveu durante o período clássico na Grécia Antiga e é visto como um dos fundadores da filosofia ocidental. Ao analisar a tragédia grega, ele verificou que ela era formada por 3 partes. Nó, parte que vai desde o início até o ponto a partir do qual se produz a mudança para a felicidade ou a desgraça do protagonista. Peripécia, que é a mudança da ação no sentido contrário ao que parecia indicado. E desenlace, a parte que vai desde o princípio dessa mudança até o final da peça. O paradigma da estrutura dramática. Obra Manual do Roteiro de Sid Field, 1979. Sid Field foi um autor e palestrante dos Estados Unidos que escreveu vários livros sobre roteiro e deu diversos cursos sobre a produção de roteiros vendáveis. Para ele, o paradigma ou modelo da estrutura dramática consiste em: primeiro ato, apresentação. Representa 1/4 da história. Nele acontece a apresentação da história, dos personagens, da situação dramática, as circunstâncias em torno da ação, o contexto que envolve o protagonista, da premissa dramática, ou seja, a situação que obriga o protagonista a agir, que o move, e dos relacionamentos entre o personagem principal e as outras pessoas que habitam os cenários do seu mundo. Primeiro ponto de virada é um incidente, episódio ou evento que engancha na ação e reverte essa ação na direção da confrontação. Segundo ato, confrontação. Representa metade da história. Aqui, o personagem principal enfrenta diversos obstáculos que o impedem de satisfazer sua necessidade dramática, que é aquilo que ele quer obter ou conquistar ao longo de uma história. Segundo ponto de virada. É outro incidente, episódio ou evento que engancha na ação e reverte essa ação noutra direção, agora para a resolução da história. Terceiro ato, resolução. Representa 1/4 da história e mostra qual a solução do seu roteiro. Seu personagem principal sobrevive ou morre, tem sucesso ou fracassa, abandona o marido ou não. O terceiro ato resolve a história. A jornada do herói ou monomito. Obra O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell, 1949. Joseph Campbell era um professor de literatura nos Estados Unidos na área de mitologia e religião. Ele analisou mitos de diversas mitologias do mundo inteiro e de várias épocas, como as narrativas sobre Osíris, sobre Buda, Jesus Cristo, Moisés, histórias da mitologia grega, egípcia, hebraica, chinesa, japonesa, hindu, europeia, de diversas tribos africanas, do Oriente Médio, da Oceania, dos nativos norte-americanos, etc. E ao analisar todo esse material, ele encontrou neles uma estrutura comum, que chamou de monomito, e desvendou os sentidos psicanalíticos dos símbolos trazidos por esses mitos. Ele observou também que as mesmas estruturas e símbolos aparecem nos nossos sonhos ao analisar as interpretações de sonhos feitas por diversos psicanalistas como Jung, Freud, Steckel, entre outros. A Jornada do Herói Simplificada. Obra A Jornada do Escritor, de Christopher Vogler, 1992. Christopher Vogler é um executivo de Hollywood. Quando ele trabalhava como analista de histórias da Disney, ele escreveu um memorando de 7 páginas chamado Guia Prático para o Herói de Mil Faces de Campbell, no qual ele descrevia a ideia da jornada do herói com exemplos de filmes atuais e alguns clássicos. Esse guia acabou fazendo muito sucesso e foi ampliado até se tornar o livro A Jornada do Escritor. No livro, Vogler simplifica os estágios da jornada de Campbell da seguinte maneira: os heróis são apresentados no mundo comum, onde recebem um chamado à aventura.
Primeiro, eles ficam relutantes ou recusam o chamado, mas no encontro com o mentor ou por conta de um outro evento impulsionador, eles são encorajados a fazer a travessia do primeiro limiar e entrar no mundo especial, onde eles passam por testes, encontram aliados e inimigos. Na aproximação da caverna oculta, eles se preparam para enfrentar uma grande provação. Depois de sobreviver a essa provação, eles ganham sua recompensa e são perseguidos no caminho de volta ao mundo comum. Em seguida, os heróis experimentam uma provação ainda maior, a ressurreição, e sobrevivendo a ela, retornam com o elixir, a bênção ou o tesouro que beneficia o mundo comum. A Morfologia do Conto Maravilhoso, obra de Vladimir Prop, 1928. Vladimir Prop foi um folclorista e estudioso soviético que analisou os elementos estruturais básicos dos contos populares russos para identificar suas unidades estruturais irredutíveis mais simples. Prop comparou mais de 100 contos de fadas russos, listou suas partes constituintes e, dessa forma, encontrou nesses contos não mais do que 31 funções, ou seja, ações dos personagens. A história começa com uma situação inicial, geralmente um momento próspero que ao longo do conto vai sofrer a adversidade. Então, um membro da família ou da comunidade sai de casa. Ao sair de casa, ele impõe a outro personagem uma proibição ou dá a ele uma ordem. Mas essa proibição acaba sendo transgredida ou a ordem acaba sendo desobedecida, o que deixa o personagem vulnerável ao antagonista, que procura obter informação e acaba recebendo informações sobre sua vítima. De posse dessa informação, o antagonista tenta ludibriar sua vítima para apoderar-se dela ou de seus bens. A vítima, sem perceber o engodo, se deixa enganar, ajudando assim, involuntariamente, o inimigo. Dessa forma, o antagonista acaba causando dano ou prejuízo a um dos membros da família ou da comunidade. Também pode acontecer de não se tratar de um antagonista provocando um dano. Pode ser que o personagem já sofra de uma carência, ou seja, falta alguma coisa a ele ou ele deseja obter alguma coisa. Aqui a jornada se bifurca. Se a história acompanha o personagem que sofre o dano ou a carência, trata-se de um herói vítima. Mas caso a história acompanhe o personagem que vai resgatar a vítima, trata-se do herói buscador. Caso a gente esteja falando do herói buscador, então nesse momento é divulgada para ele a notícia do dano e se faz um pedido ao herói para que ele resolva isso. Em seguida, o herói buscador aceita ou decide reagir e finalmente ele deixa a casa. Nesse novo mundo, o herói, seja vítima, seja buscador, é submetido a uma prova, um questionário, um ataque, etc., que preparam o herói para receber um meio ou um auxiliar mágico de outro personagem, o doador. O herói reage diante das ações do futuro doador e, finalmente, o meio mágico passa às mãos do herói. Então, o herói é transportado ao lugar onde se encontra o objeto que procura. Lá, ele e o seu antagonista se defrontam em combate direto. E nesse processo, o herói é marcado, ficando com uma cicatriz, por exemplo. Finalmente, o antagonista é vencido, o dano inicial ou a carência são reparados. O herói começa a regressar, sofre perseguição e é salvo da perseguição. Muitas histórias terminam aqui, mas outras continuam noutra sequência. O herói chega incógnito à sua casa ou a outro país e um falso herói apresenta pretensões infundadas, alegando que foi ele quem fez tudo que o nosso herói tinha conquistado. Então é proposta ao herói uma tarefa difícil para que ele mostre que ele é o verdadeiro herói. Ele realiza essa tarefa e o falso herói é desmascarado. Ou então, o herói é reconhecido através da marca que ele tinha recebido no combate com o antagonista lá atrás. Afinal, o herói recebe uma nova aparência, o inimigo é castigado e o herói se casa ou sobe ao trono, ou ambos. E essas são as estruturas que nós vamos comparar. Vamos começar pela comparação entre o paradigma da estrutura dramática de Sid Field e a estrutura da tragédia por Aristóteles. Para Sid Field, nós temos 2 pontos de virada, um antes da confrontação
e outro antes da resolução. Para Aristóteles, nós temos um único momento em que ocorre a mudança da ação no sentido contrário ao que vinha sendo indicado, a peripécia, antes do desenlace. Ora, então, o ato 1, o ponto de virada 1 e o ato 2 de Sidfield corresponderiam ao nó de Aristóteles. O segundo ponto de virada de Sidfield corresponderia à peripécia de Aristóteles e a resolução de Sidfield corresponderia ao desenlace de Aristóteles. Vamos agora comparar o paradigma da estrutura dramática com a jornada do herói no esquema traçado por Vogler. Qual seria o nosso primeiro ponto de virada na jornada do herói? Vejamos. O herói está no mundo comum, recebe um chamado à aventura, recusa o chamado. Até aí, ele continua no mundo comum. Mas no encontro com o mentor ou por conta de outro evento impulsionador, ele decide aceitar a aventura e faz a travessia. A partir daí, a aventura começa e ele enfrentará uma série de obstáculos para alcançar sua necessidade dramática, o que nos leva a situar o primeiro ponto de virada no encontro com o mentor. Logo, tudo o que vem antes disso, mundo comum, chamado à aventura, recusa do chamado, estariam no primeiro ato. Se por acaso o nosso herói é o tipo de herói voluntário que não recusa o chamado, logo não precisando ser convencido a aceitá-lo, o primeiro ponto de virada estaria já na travessia do primeiro limiar. Depois que atravessa o limiar, o herói passa por testes, faz aliados, faz inimigos, se prepara para a provação, enfrenta a provação, sobrevive a ela e, graças a isso, recebe a recompensa, que pode ser o bem que ele foi buscar, mas também o reconhecimento dos seus esforços, uma nova pista para o caso que estava investigando, etc. É um momento em que tudo está tranquilo. Algo vai chegar para trazer uma nova energia para a história. Alguma coisa entre a recompensa e o caminho de volta vai levar o protagonista a recomeçar a aventura. Aí está o segundo ponto de virada. Varia um pouco de história para história. Às vezes, ele é um elemento da recompensa, como a pista para o verdadeiro culpado que ele agora é capaz de enxergar. Às vezes, é o início da perseguição do caminho de volta, quando o antagonista percebe que o herói roubou o elixir, por exemplo. Em todo caso, sempre será um evento entre a recompensa e o caminho de volta. Tudo o que vem depois do segundo ponto de virada é terceiro ato, situando-se aí, então, o caminho de volta, a ressurreição e o retorno com o elixir. Agora, vamos relacionar a morfologia do conto maravilhoso de Propp com o paradigma da estrutura dramática de Sidfield e com a jornada do herói. Vamos pensar qual seria o primeiro ponto de virada da morfologia. A história começa com uma situação inicial muito parecida com o mundo comum do monomito. Então, um membro da família ou da comunidade sai de casa. Ao sair de casa, ele impõe a outro personagem uma proibição ou dá a ele uma ordem. Mas essa proibição acaba sendo transgredida ou a ordem acaba sendo desobedecida, o que deixa o personagem vulnerável ao antagonista, que procura obter informação e acaba recebendo informações sobre sua vítima. De posse dessa informação, o antagonista tenta ludibriar sua vítima para apoderar-se dela ou de seus bens, e a vítima, sem perceber o engodo, se deixa enganar, ajudando assim voluntariamente o inimigo. Dessa forma, o antagonista causa um dano ou prejuízo a um dos membros da família ou da comunidade. Ora, depois desse dano, tudo muda na vida do herói vítima, que precisa lidar com as consequências desse dano, lutando para reparar o dano. Logo, o dano seria um ponto de virada para o herói vítima. Então, tudo o que vem antes dele é primeiro ato. Mas, no caso do herói buscador, o dano ainda faz parte do primeiro ato, porque a aventura do herói buscador só começa quando, depois de receber a notícia do dano e o pedido para reparar esse dano, ele finalmente decide reagir. Sendo assim, o segundo ato começa na partida do herói buscador, muito parecida, aliás, com a travessia do primeiro limiar do monomito.
A partir daí, o herói, seja vítima, seja buscador, já está no mundo especial e é submetido a uma prova, um questionário, um ataque que preparam o herói para receber um meio ou um auxiliar mágico de outro personagem, o doador. O herói reage diante das ações do futuro doador e finalmente o meio mágico passa às mãos do herói. Isso lembra bastante a fase de testes aliados e inimigos do monomito. Então, o herói é transportado, levado ou conduzido ao local onde se encontra o objeto que ele procura, o que parece demais com a fase de aproximação da caverna oculta de Vogler. Lá, ele e o seu antagonista se defrontam em combate direto. Não lembra muito a aprovação do monomito? Finalmente, o antagonista é vencido, o dano inicial ou a carência são reparados, o que lembra a recompensa do monomito. Agora a história vira de novo. Depois de cumprir sua missão, o herói começa a regressar, é perseguido no processo, salva-se da perseguição. Tudo isso lembra demais o caminho de volta de Vogler. Quando o herói chega incógnito à sua casa ou a outro país, outras batalhas se apresentam para ele. Um falso herói traz pretensões infundadas, alegando que foi ele quem fez tudo o que o nosso herói tinha conquistado. Então é proposto ao herói uma tarefa difícil para que ele mostre que ele é o verdadeiro herói, o que lembra muito a ressurreição de Vogler. Ele realiza essa tarefa e o falso herói é desmascarado. Ou então, o herói é reconhecido através da marca que ele tinha recebido no combate com o antagonista. Afinal, o herói recebe uma nova aparência, o inimigo é castigado e o herói se casa ou sobe ao trono, ou ambos, o que se parece bastante com o retorno com o elixir do monomito. Essa tabela que vocês estão vendo aí resume toda essa fala. Claro, não se trata de uma ciência exata. Da mesma forma que as histórias podem não conter todos esses estágios ou funções, ou podem até conter todos, mas não nessa ordem, essa correspondência também pode variar um pouco, levando em consideração os eventos específicos das histórias. Mas eu acho que se trata de um bom ponto de partida para pensar que essas 4 estruturas tão conhecidas não são tão diferentes assim. Pelo contrário, elas têm mais semelhanças do que diferenças. Um abraço forte e cuidem-se por aí!